Então vamos nos dedicar agora a estudar conceitos de compacidade em espaços métricos. Então, primeiro, o que é que significa a compacidade, né, puramente? Um espaço métrico K é compacto se para toda cobertura por abertos de K podemos extrair uma subcobertura finita, tá? Isso aqui é o mesmo conceito de compacidade nos espaços euclidianos que a gente já conhece, tá? Isso aqui é o conceito mais geral, né? Um conjunto ele é compacto se para qualquer cobertura que você pegar de K por abertos, né? Aqui vamos fazer uma figurinha só para ilustrar. Imagina que você tem K, então você cobre K por abertos, tá? Supõe que você cobre por uma quantidade aí do jeito que você quiser, finita, infinita, enumerável. A questão é que quando ele é compacto, sempre você pode extrair uma subcobertura finita. Então, mesmo que você tenha coberto aqui o conjunto com uma quantidade até não enumerável de abertos, você consegue uma parcela finita, que só essa parcela finita já é suficiente para cobrir, tá, o conjunto. Sobre um espaço compacto K, as seguintes afirmações são equivalentes. A primeira, K é compacto. A segunda, todo subconjunto infinito de K tem algum ponto de acumulação. Ponto de acumulação a gente define abaixo, tá? Daqui a pouco eu vou definir para vocês. Terceiro, toda sequência em K possui subsequência convergente. Ó, esse terceiro item aqui, ele é um clássico, né? Isso aqui a gente já conhece de análise na reta, análise no RN, que toda sequência, né, num compacto lá do RN possui uma subsequência convergente. O que a gente não sabia é que isso vale para espaços métricos em geral, né? Quando a gente tem um espaço métrico compacto, então a compacidade, né, desse espaço métrico é equivalente a você pegar uma subsequência em K, qualquer, né, e mostrar que essa subsequência ela é convergente, né, que possui uma subsequência convergente. Então isso aqui é algo notável, né, dos espaços métricos compactos. Em espaços métricos compactos sempre vai ser verdade que qualquer subsequência nesse espaço métrico possui uma subsequência convergente, tá? Então é mais geral do que o que a gente viu lá em análise no RN. Aí aqui um quarto item, que é o seguinte, ó, K é completo e totalmente limitado. Aí aqui também é um conceito novo, né? A gente sabe o que é um espaço completo. Um espaço métrico ele é dito completo quando toda sequência de Cauchy é convergente, né, nesse espaço. Mas a gente não sabe ainda o que significa o espaço ser totalmente limitado, né? A gente vai definir isso, tá? Então, antes de demonstrar esse teorema, né, que ele caracteriza para a gente como é que funciona um espaço métrico compacto, né? Eu vou dar as definições que faltaram. Então, aqui, definição 3, o que é que significa ponto de acumulação, né? Então, um ponto A é dito ponto de acumulação de X se para todo epsilon dado, quando você olha para a bola de centro A e raio epsilon e você intersecta com X, isso possui algum ponto que é diferente de A. Tá? Então, na definição de ponto de acumulação, não é preciso que esse ponto ele faça parte de X, tá? É só preciso que, para qualquer epsilon que você dê, quando você olhar a bolinha de centro A e raio epsilon, quando você intersectar com X, vai ter algum ponto B diferente de A. Ou seja, em termos de figura, né? Imagina, ó, que bem aqui você tem o teu X e bem aqui você tem o teu A. Dizer que ele é ponto de acumulação é que, dada qualquer bolinha aqui, digamos que aqui o raio seja epsilon, você consegue encontrar aqui na interseção dessa bolinha com X algum ponto B com B diferente de A, tá bom? Isso aqui é um ponto de acumulação. Então aqui denotemos por X' o conjunto dos pontos de acumulação de X, beleza? Então tá aqui bem definido o ponto de acumulação. Outra coisa que eu disse que ia definir para vocês é o que significa um conjunto ser totalmente limitado.
Então, definição 4. Então, nós dizemos que x é totalmente limitado se, para todo o epsilon que você dá, existe uma lista finita de pontos de x. Nesse caso aqui, digamos, x1 até xn, tal que a união das bolas de centro em xi e raio epsilon, isso aí para ir desde 1 até n, isso contém x, tá? Então, o que é que significa, né, em termos de desenho, um conjunto x ser totalmente limitado? Imagina que aqui é x, significa que qualquer epsilon que você der, para esse epsilon, você vai conseguir uma lista finita de pontos aqui dentro de x, digamos que a lista seja essa, tal que quando você fizer as bolinhas com centro nesses pontos, tá? E de raio epsilon, você vai conseguir cobrir x, tá? Então, imagina que o epsilon é desse tamanho, que eu estou fazendo bolinhas do mesmo tamanho, em alguns pontos x, em alguns pontos xn, né, dessa lista, de modo que você consegue cobrir o teu espaço x todinho, tá? Então, o interessante aqui dessa definição é que o epsilon aí é qualquer, tá? Se você pegar um epsilonzinho menor, mesma coisa, vai existir uma lista talvez maior, né, de pontos, de modo que quando você faz a união das bolinhas nesses pontinhos aí, com esse raio, epsilon, você vai conseguir cobrir x. Você poderá encontrar, às vezes, a definição de conjunto totalmente limitado, em que, ao invés de colocar bolinhas, você pode colocar subconjuntos abertos, tá? Digamos aqui xn. Só que, de fato, dá para você fazer uma equivalência, tá? Entre esses subconjuntos abertos e bolinhas. Então, de fato, para simplificar e para ter uma visão um pouco mais geométrica, eu já defini como sendo a definição de conjunto totalmente limitado com bolinhas, tá? Mas você poderia fazer com subconjuntos abertos, por exemplo, seria equivalente, tá? Então vamos começar a provar esse teorema aqui, teorema que caracteriza a compacidade. Eu vou chamar de teorema 1. Então aqui prova do teorema 1. Então aqui vamos começar com 1 implica 2. Bom, então nós vamos supor que K é compacto e vamos mostrar que todo subconjunto infinito de K tem algum ponto de acumulação. Então, vamos fazer por contradição. Suponha, então, que existe algum subconjunto infinito de K sem pontos de acumulação. Digamos x, tá? Então, dizer que não tem pontos de acumulação significa dizer que x' é igual a vazio, tá? Então, como o fecho de x é a mesma coisa que x união com seus pontos de acumulação, então o fecho de x é igual a x. Então, como isso acontece, implica que x é fechado, né? Porque ele é igual ao seu fecho, né? Vem dessa igualdade aqui devido a não ter pontos de acumulação. Mas x, ele é subconjunto de K, né? Então você tem um fechado dentro do compacto, né? Isso implica que x é compacto. Além disso, x é discreto, né? Ele é discreto exatamente por não ter pontos de acumulação, né? Porque... Então aqui eu vou relembrar o que significa o conjunto x ser discreto. Então, x discreto significa que para todo elemento x que você pega aqui em x, existe um epsilon positivo, tal que a bola centro x, raio epsilon. Quando você intersecta com x e retira o elemento x, isso aí dá vazio. Ou seja, um conjunto é discreto quando seus pontos realmente são isolados, tá? Então, ele seria desse jeito aqui que eu estou fazendo, ó. Seria um monte de pontinho isolado. Porque daí, para todo pontinho, você consegue, ó, arranjar um epsilon, tal que a bolinha de centro nele e com raio epsilon, tá? Esse epsilon aí vai variar com o x, tá? O epsilon aqui ele depende de x. Tal que
só tem ele dentro dessa bolinha, né? Quando você retira o próprio elemento, que é essa condição aqui, e intersecta com a bolinha, não tem ninguém, tá? Então é assim que funciona um conjunto ser discreto. E aí, devido a não ter pontos de acumulação, eu te afirmo que esse x aí ele é discreto, tá? E aí só para deixar mais claro porque que ele é discreto, é que se não fosse, aí você nega essa definição aqui, ó, de ser discreto. Se não fosse, então existiria um x em x, tal que para todo epsilon positivo, quando você fizesse bola de centro x e raio epsilon, interseção com x menos o elemento x, você ia ser diferente de vazio. Então isso aqui significaria exatamente que x seria ponto de acumulação. Mas isso é uma contradição. Então x tem que ser discreto, tá? Então x ele realmente é discreto, mas se além de discreto ele é compacto, então ele tem que ser finito, tá? Quando você junta ser discreto mais a compacidade, então isso vai implicar que x é finito. E aí você chega numa contradição, né? Porque o conjunto ele tem que ser infinito, né? Olha aqui o que é a hipótese do item 2. A gente estava supondo que x era um subconjunto infinito. E aí, fazendo isso, a gente chegou na contradição de que ele tem que ser finito. Ah, e aí, só explicando aqui um pouquinho melhor. Por que é que ser discreto junto com a compacidade implica que x é finito? É exatamente porque o seguinte, ó. Como os pontos são todos isolados, então ele ser compacto significa que toda cobertura aberta possui subcobertura finita, né? Então, para um conjunto discreto, você pega a cobertura aberta como sendo formada pelos próprios pontos, tá? Cada pontinho aí é um aberto. Então, se ele fosse infinito, né? Se aqui eu dissesse, ó, ele é infinito, então você teria uma cobertura aberta em que não é possível pegar subcobertura finita. E daí você iria contradizer a compacidade aqui. Por isso que daqui, ó, eu concluí que x ele tem que ser finito, né? E daí chega numa contradição, tá bom? E aí, devido a essa contradição, você prova que 1 implica 2. Agora vamos provar que 2 implica 3. Então aqui, ó, nós vamos supor que todo subconjunto infinito de K tem algum ponto de acumulação e mostrar que toda sequência em K possui subsequência convergente. Então, a jogada é o seguinte, seja xn uma sequência em K, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, se xn ele for igual a um certo ponto para infinitos valores de n, então nós já temos uma subsequência convergente com limite a, né? Se a gente tem que os elementos da sequência se repetem, coincidem com um elemento a para uma quantidade infinita de valores, então isso já significa que a gente tem uma subsequência que é convergente para esse a, né? É como se a gente tivesse, ó, uma subsequência constante, né? Constante igual a A. Então, beleza. Nesse caso aqui já está resolvido. Agora, se temos infinitos n's com elementos xn's distintos, né? Ou seja, se a gente tem uma quantidade infinita desses índices n's, tais que os xn's associados são distintos, então, pelo item 2, temos um subconjunto infinito de K,
que portanto tem um ponto de acumulação. E isso aí já prova o resultado, tá? Porque o ponto de acumulação desse subconjunto aqui, desses xn's distintos, é exatamente o limite dessa subsequência desses xn's para esses infinitos valores n's, tá escrito os xn's são distintos, tá? Então, em todo caso, dada uma sequência, a gente sempre consegue arranjar uma subsequência convergente. E aí, só para explicar, né, que o porquê dessa afirmação aqui de ter um ponto de acumulação significa que o ponto de acumulação é limite dessa xn aqui. É por causa do seguinte, ó. A gente tem aqui o conjunto infinito, né, dos xn's. E aí a gente tem um pontinho de acumulação. Digamos que ele é A. Mas o que é que significa a definição de ponto de acumulação? Significa que para todo epsilon dado, a bolinha de centro no ponto de acumulação, que aqui digamos A e raio epsilon, contém um elemento diferente de A do conjunto xn, né? Dos xn para esses infinitos n's. Então aqui, ó, você fixou um epsilon, sempre tem um xn aqui dentro dessa bolinha. Aí se você vai diminuindo o epsilon, você sempre vai arranjando um xn dentro. Então, de fato, você vê que mandando esse epsilon para zero, esses xn's, né, eles sempre estão na bolinha de centro A e raio epsilon. Então, realmente, o limite de xn é igual a A, tá? Pega essa figurinha que eu fiz aqui e vai diminuindo esse epsilon, né? É como se fosse o seguinte, ó. Você pegou o primeiro epsilon aqui, aí você tem um xn aqui dentro. Aí você pegou um menorzinho, diminuiu a bola. Você continua tendo um xn aqui dentro. Diminuiu mais ainda a bola, sempre tem um xn. Aí você vê, ó, que tem essa aproximação, né, aqui pela figurinha. Os xn's vão se aproximando de A. Isso significa a convergência. Beleza? Aí agora, vamos mostrar que 3 implica 4. Ó, vamos supor agora o seguinte, que toda sequência em K tem uma subsequência convergente. E aí nós vamos mostrar que K ele é completo e é totalmente limitado, tá? Sendo que a definição de ser totalmente limitado a gente deu bem aqui em cima. Significa que, dado qualquer epsilon, a gente consegue cobrir o conjunto com uma quantidade finita de bolinhas de centro em xi, onde xi são pontos aqui de x e raio epsilon. Então, beleza. Então, a primeira coisa, K é completo? Aí vamos mostrar o porquê, né? Sim, pois, se você tem xn sequência de Cauchy, então nós queremos mostrar que essa sequência ela é convergente. Mas se xn é uma sequência em x, né? Xn é uma sequência em K, né? Isso aí para todo n natural. Então, por definição da compacidade, que é exatamente a hipótese do item 3, xn tem subsequência convergente. Né? Então ela é uma sequência de Cauchy que tem uma subsequência convergente. Mas é possível provar que se xn é uma sequência de Cauchy que tem subsequência convergente, então a sequência inteira xn é convergente, tá? Isso aí é um fato bem conhecido. Mas deixa eu mostrar a vocês por que é verdade, ó. Supõe que aí você tem xnk, que ela é a subsequência convergente. Digamos que ela converge para A. Aí eu gostaria de mostrar que a própria sequência xn, ela completa, né, converge para A. Então eu avalio a distância entre xn e A. Eu quero mostrar que isso aí vai para zero, né? Aí a ideia aqui é usar a desigualdade triangular. Ó. Isso é menor ou igual do que a distância entre xn, xnk, mais a distância entre xnk e A, né? Só que aí, ó, xnk, ela converge para A, né? Ela é a subsequência convergente, então isso aqui vai para zero. E essa outra? Também, né? Porque aqui, pois, a sequência xn
é de Cauchy. Então, se ela é de Cauchy, significa que os termos entre si, para índices grandes, eles estão próximos, né? Então, a ideia é usar isso aqui, tá? Para concluir que a própria sequência inteira converge para o mesmo ponto que a subsequência converge, tá? Então, por isso, ó, que K ele é completo. A justificativa é essa. Aí agora a parte mais difícil é mostrar que K é totalmente limitado. Agora vamos mostrar que K é totalmente limitado. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer de forma recursiva, ó. Seja x1 pertencente a K, a gente pode fazer de forma recursiva. Faz assim, ó. Primeira coisa que a gente pega é o epsilon. Seja epsilon positivo qualquer. Tome um ponto x1 pertencente a K. E aí a gente tem o seguinte. A gente tem duas opções. Se a bola de centro x1 e raio epsilon ele contiver o conjunto K, então ok, acabou, né? Porque daí você teria uma bolinha num único ponto que aí cobriria o K inteiro, né? E aí você mostraria que o K é totalmente limitado, né? Bastou uma bolinha para poder cobrir o K. Se não, existe um x2 que pertence a K e esse x2 não pertence à primeira bolinha, tá? Mas aí o que é que você faz aí? Com esse x2, você monta uma bolinha em torno dele com raio epsilon. E daí seja a bolinha de centro x2 raio epsilon. Se você tiver que K está contido na união deles dois, então ok, acabou. Se não, aí você vai fazendo o mesmo processo. Se não, vai existir um x3 que pertence a K, tal que o x3 não está em nenhuma das bolas anteriores, tá? Tal que x3 não pertence à bola de centro x2 e raio epsilon, união com a bola de centro x1 e raio epsilon. E aí você monta a bolinha com centro em x3, faz o teste. Se ela já contiver o K, beleza. Se não, você acha um x4 e aí vai. Mas aí o que é que você percebe? No fim, você está fazendo isso aqui, ó. Imagina que você tem o K, aí você começou com o ponto x1. Aí você montou a bolinha de centro x1. Se não foi capaz de cobrir K, você foi lá para x2, montou. O x2 está fora da bolinha, tá? De raio epsilon. Montou a bolinha. Se não foi capaz de cobrir K, você encontrou um x3 que está fora dessas duas bolinhas e dentro de K. Aí fez outra bolinha. Se não foi capaz de cobrir K, aí vai novamente fazendo o processo. x4, a bolinha. No fim, o que é que você está fazendo? Você está construindo uma sequência de pontos, né? x1, x2, x3, x4, tal que a distância entre dois quaisquer deles, a distância deles, ó, é maior do que epsilon. Então esse processo tem que parar numa quantidade finita. Então aqui, ó, a observação é que esse processo para numa ordem finita. Isto é, existe um n0, tá? Tal que o conjunto K ele vai estar contido na união das bolas com esses centros xi, raio epsilon, com i desde 1 até n0. Por que esse processo para numa ordem finita? Porque do contrário, você vai construir uma sequência infinita de pontos, tais que a distância entre dois quaisquer deles é maior do que epsilon, né? Senão, você construirá
uma sequência infinita de pontos no qual a distância entre dois quaisquer deles é maior do que epsilon. E se você conseguisse construir essa sequência infinita, você chegaria numa contradição. Por quê? Porque você arranjaria uma sequência sem qualquer subsequência convergente, que aí contradiria o item 3, né? Tá? E por que que essa subsequência, se você conseguisse fazer a quantidade infinita, não seria convergente? Porque sequer ela seria sequência de Cauchy, tá? Porque ó, os pontos eles não acumulam, nunca vão acumular, porque eles têm distância grande entre eles, ó. Sempre a distância vai ser maior do que epsilon. E aí é impossível ter convergência nesse caso, né? Porque eles nunca vão ficar perto, né, para n grande. Eles sempre vão estar epsilon distância entre eles. Então aí você chegaria numa contradição sobre o item 3, tá? Que toda sequência possuiria subsequência convergente. E aí você consegue demonstrar que 3 implica 4. Agora vamos mostrar que 4 implica 1. E aí novamente, vamos fazer um argumento de absurdo, tá? De contradição. Então, ó, suponha que K não é compacto. Então, existiria uma cobertura aberta, digamos aqui a união de A lambda com lambda em L, sem subcobertura finita. Tá bom? E aí o argumento vai ser o seguinte. Vai ser um argumento, de certa forma, bem geométrico, tá? Imagina que aqui você tem o K, e aí pela hipótese é que você tem essa cobertura aí, cobertura dos alâmbidas, tal que você não consegue cobrir K com uma quantidade finita, tá? De elementos dessa subcobertura alâmbida. Então qual é que vai ser nossa ideia? Nossa ideia vai ser decompor o conjunto K, o compacto, em subconjuntos que vão ser cada vez menores, tá? Menores no sentido de que a gente vai fazer o diâmetro deles serem pequenos. E aí, sobre esses conjuntos aí que a gente vai fazendo o diâmetro ser pequeno, a gente vai mostrando a cada etapa que ele não consegue ser coberto por uma quantidade finita desses alâmbidas, né? Eles vão tendo a mesma propriedade de K, só que eles vão ficando cada vez mais pequenos. E aí eu vou chegar numa contradição exatamente nisso, porque eu vou supondo a cada etapa que não existe quantidade finita desses alâmbidas que consegue cobrir esses subconjuntos aqui de K, mas uma hora eu consigo cobrir esse tal subconjunto de K por apenas um deles, tá? E aí você vai chegar num absurdo. Então veja só como é que vai ser a ideia, ó. Primeiro decomponha K numa união de conjuntos fechados. Essa união aqui ela é finita, com diâmetro menor do que 1. Então foi esse primeiro recorte aqui que eu fiz de K dessa figurinha aqui em cima, tá? Você decompõe K em subconjuntos com diâmetro menor do que 1, beleza? Aí o que é que acontece? Aí olha aqui para a cobertura. Como a gente está supondo que K não pode ser coberto por uma quantidade finita desses alâmbidas, então existe alguém dentro desse primeiro recorte de K aqui nesses subconjuntos que não consegue ser coberto por uma quantidade finita desses alâmbidas. Porque se todos conseguissem ser cobertos por uma quantidade finita desse alâmbida, então o K também conseguiria ser coberto por essa quantidade finita, né? Porque cada um deles conseguiria ser coberto por uma quantidade finita. E aí essa quantidade de subconjuntos também é finita,
Então aí você teria uma multiplicação, né, de número finito de elementos, que seria finito e cobriria K. Portanto, a gente pode supor que existe algum desses subconjuntos aí que não consegue ser coberto por uma quantidade finita desses alâmbidas, tá? Então decompõe a K nessa união finita, então significa que existe algum elemento dessa união que não pode ser coberto por uma quantidade finita dos alâmbidas, tá? Então a gente já passou a responsabilidade para esse subconjunto um pouquinho menor, né, de K, com diâmetro menor do que 1, que não consegue ser coberto por uma quantidade finita. Então, digamos que esse elemento seja x1, tá? Então digamos que esse elementozinho aí seja x1. Então esse daqui, ó, vai ser o que nós vamos chamar de x1. Aí beleza, como o x1 ele não consegue ser coberto por essa quantidade finita, então você vai fazer o mesmo processo para x1 que você fez para cá. Você vai subdividir x1 numa quantidade finita de elementos em que o diâmetro vai ser menor que 1 meio, né? Eu vou reduzir o diâmetro. Então agora a mesma história, ó. Decomponha x1 em subconjuntos fechados de diâmetro menor do que 1 meio. Aí o mesmo esquema, tá? Você pode supor que existe alguém dessa união aqui que não consegue ser coberto por uma quantidade finita dos alâmbidas. Então, justificando da mesma forma que a primeira etapa de corte, vai existir um x2, que é subconjunto de x1, que é um desses elementos aí que tem esse diâmetro menor do que 1 meio, que não pode ser coberto por uma quantidade finita dos alâmbidas. Em resumo, você vai repetindo aí esses passos e diminuindo esse diâmetro aí a cada etapa, tá? Então você vai conseguir o quê? Você vai conseguir uma sequência decrescente de subconjuntos fechados, x1, que contém x2, que contém x3, e aí você vai com o diâmetro de cada xi desse menor do que 1 sobre i, isso aí para todo i maior ou igual do que 1, e nenhum xi pode ser coberto por uma quantidade finita dos alâmbidas. Tá? Então o que você faz é isso aí. Então agora eu vou olhar para a compacidade, né, desses elementos aí. Então como cada xi é compacto e não vazio, porque por construção eles são não vazios, né? Você vai pegando um conjunto, vai refinando o tamanho deles, e eles são subconjuntos fechados de um compacto, logo é compacto. Então significa que existe um A que está na interseção, né, de todos esses xis, desde igual a 1 até infinito. Então aí fazendo a figurinha, né, você tem aqui o x1, aí dentro dele você tem o x2, e aí você vai tendo a sequência, né, decrescente desses compactos e tem um elemento A lá dentro. Aí tudo isso está dentro aqui de K, né, em que K é compacto. Só que aí a gente tem que usar lambdas que a gente pegou, né? Eles formam uma cobertura de K, né? Você tem que usar lambdas cobre K. Então, em particular, esse A, como é um elemento de K, ele deve estar dentro de alguma lambda. Então, existe um lambda em L, tal que esse A pertence a alguma lambda, né? Mas aí a lambda aberto, existe N
tal que você tem que A, ele pertence à bola com centro A e raio 1 sobre N, e isso aí ainda fica dentro de A lambda, né, por definição de aberto, né? Então vai existir esse N, tal que a bolinha de centro A e raio 1 sobre N fica dentro de A lambda. Só que o que é que acontece? Como você tem que A pertence a xi para todo I, porque ele está na interseção, então A pertence a xn. E aí a gente fez uma hipótese sobre o diâmetro. O diâmetro de xn é menor do que 1 sobre n. Então o que é que acontece aí no fim das contas? Você tem A, você tem aqui o seu xn, que tem o diâmetro, né, exatamente 1 sobre n. Só que aí, como o diâmetro desse conjunto é 1 sobre n, então significa que o conjunto inteiro ele está dentro da bolinha de centro A e raio 1 sobre n, né? Então isso aqui é exatamente, ó, a bolinha centro A e raio 1 sobre n. E onde é que essa bolinha tá? Pela figurinha, ó. A bolinha tá dentro de uma lambda, um único A lambda. Então, ó, essa bolinha aqui tá dentro de um único A lambda. E aí você chega numa contradição. E em qual foi a contradição? Contradição na hipótese sobre esse x, tá? Ó, nenhum xi pode ser coberto por uma quantidade finita dos alâmbidas. Mas só que esse xn aí em particular, ele pode ser coberto por um único alâmbida. O que contradiz a hipótese, né? Por isso da contradição, beleza? E aí, isso prova completamente o teorema. Só recapitulando, o teorema ele afirma sobre afirmações equivalentes sobre um espaço ser compacto, né? Ele é compacto se e somente se todo subconjunto infinito dele tem algum ponto de acumulação, se e somente se toda sequência em K possui subsequência convergente, se e somente se ele é completo totalmente limitado, tá bom? E aí um corolário é que se K é compacto, então K possui um subconjunto denso e é numerável. E aí a demonstração não precisa nem escrever, tá? Isso aqui é só uma observação a partir do teorema. É porque se K ele é compacto, então significa que ele é totalmente limitado. É apenas isso, tá? Se K ele é totalmente limitado, significa que para qualquer epsilon que você pega, vai existir uma sequência finita de pontos, né? Digamos aqui x1 até xn, com para essa quantidade de pontos, bolinhas que conseguem cobrir o conjunto. E aí se você pega para cada n esse epsilon como sendo 1 sobre n, por exemplo, você para todo n você vai conseguir uma sequenciazinha de pontos, x1, digamos aqui xk de n, né, que vai depender de n, e aí você vai conseguir as bolinhas, né? Aí você vai reduzindo, né, o tamanho do epsilon a cada n, né, porque epsilon vai sendo 1 sobre n. Então a ideia é pegar esses conjuntinhos aí de pontos que você vai considerando para cada n, digamos que você chama de xn, e no final você une todos esses pontos. Então quando você une, você obtém um conjunto enumerável, né, porque a união é numerável de conjuntos finitos. E aí esse conjunto ele é denso porque é o seguinte: para mostrar que é denso, o que é que você precisaria? Para mostrar que ele é denso, você precisaria pegar um elemento qualquer de K e mostrar que dado um epsilon, existe algum dessa lista que está aqui próximo, algum dessa união aqui que está próximo desse X. Mas aí, o que é que acontece? Quando você dá o epsilon
você dá o epsilon positivo, então esse epsilon aí, ele é menor do que 1 sobre n para algum n, tá? E aí, para essa lista correspondente a esse n, você consegue cobrir K pela bolinha desses elementos aí com raio 1 sobre n. Então, dado esse x, vai existir algum n, um xn, e aqui em torno de xn, uma bolinha com esse raio, você vai estar próximo desse x. Então, para esse mesmo raio, se você considera que a bola de centro em x e com esse raio, você consegue encontrar um xn próximo desse x. Então, de fato, você consegue um subconjunto denso e enumerável se K for compacto, tá?